Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos nesse momento. Segundo, eu quero agradecer a nossa diretora, professora Edilúcia Lobato, que não mede esforços para valorizar os profissionais que atuam nessa instituição, bem como a nossa ex-coordenadora, professora Rosiana Bahia, que nos oportunizou estarmos vivenciando essa troca de conhecimento através desse ciclo de formação. Eu sou a professora Michele da Costa Negrão, formada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará e Letras pela Universidade Federal do Pará, com especialização em Psicopedagogia Institucional com habilitação em Educação Especial. Essa sou eu, em duas versões, uma mais formal e outra vivenciando o lúdico intensamente na creche municipal Francisco Maués Carvalho. Bom, voltando ao tema, falei para vocês que nós iríamos permear sobre um assunto que envolve a educação. De acordo com o tópico aqui, qual o conceito de educação infantil? De acordo com a LDB, essa fase da educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Qual a importância da educação infantil? É grande a importância dos primeiros anos de vida para a construção dos alicerces da personalidade e do conhecimento. Ela socializa, desenvolve habilidades, melhora o desempenho escolar no futuro, promove o lúdico, o ético, a cidadania e os laços afetivos, propiciando à criança resultados efetivos para toda a vida. Como vocês podem perceber aqui, na nossa instituição, nossas crianças vivenciam todos esses eixos que eu falei agora. O que é educação infantil de acordo com a BNCC? A Base Nacional Curricular Comum, BNCC, consiste em um documento que apresenta as aprendizagens fundamentais que devem ser trabalhadas com os estudantes durante a educação básica. A BNCC na educação infantil aborda uma série de competências que as crianças devem assimilar na vida escolar. Esse conhecimento pretende assegurar uma formação humana integral, com foco na construção de uma sociedade inclusiva, justa e democrática. Para a primeira etapa da educação básica, a escola deve garantir 6 direitos para nossas crianças: conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer, de desenvolvimento e aprendizagem, de forma que todas as crianças tenham oportunidades de aprender de forma igualitária. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, DCNEI, Resolução CNE/CEB, número 5 de 2009, menciona. O documento menciona que a aprendizagem deve acontecer em situações as quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, sobre o outro, sobre o mundo social e natural. Concepção de criança. As crianças são sujeitos ativos que constroem seus saberes interagindo com outras pessoas e culturas do seu tempo histórico. Nessas relações, elas exercem seu protagonismo e assim desenvolvem sua autonomia, fundamentos importantes para um trabalho pedagógico que respeita suas potencialidades e singularidades, constrói sua identidade pessoal e social, brinca, imagina, fantasia, aprende, observa, experimenta, narra e questiona. Como vocês podem perceber, aqui na nossa instituição a gente desenvolve todo esse trabalho. A
através da foto, vocês vejam as crianças interagindo, se divertindo e construindo conhecimentos. O que é teatro? Teatro deriva do grego theomai, significa olhar com atenção, perceber, contemplar. Nasceu no século V a.C., como culto ao deus Dionísio. Como vocês podem perceber, essa imagem retrata o que eu falei anteriormente, nossas crianças contemplando uma peça teatral. Nesse dia, as professoras do Maternal 2 estavam abordando o tema saúde e higiene bucal, né? E aí, como fica configurado nossas crianças atentas e contemplando esse momento. Para trabalharmos ainda mais o teatro, nós vamos falar sobre a importância dele na educação infantil. O teatro, dentro desse contexto, tem a função de integrar, socializar ideias e, acima de tudo, desenvolver sua aprendizagem de uma maneira lúdica. Desenvolve também a parte indutiva e racional, através da expressão de suas emoções, leva também ao conhecimento de si e do mundo que a cerca. Olhem aqui novamente nossas crianças envolvidas numa apresentação teatral. A alegria, a felicidade, como o lúdico está sendo vivenciado nesse momento. Um dos pontos que permeia a educação é a inclusão social. E o que é inclusão social? É o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, transtornos, síndromes e outros, bem como de gênero, preconceito social ou raciais. Inclusão é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. Qual a importância da inclusão escolar? O acesso à escola não só promove o desenvolvimento pessoal, mas também é uma ferramenta social importante para os relacionamentos interpessoais, uma vez que o ambiente escolar é um dos principais espaços nos quais as crianças têm a oportunidade de lidar e construir laços com pessoas de fora de suas famílias. Como vocês podem observar através dessa imagem, a creche Francisco Maués Carvalho está de portas abertas para a inclusão. Trabalhamos com nossas crianças de forma igualitária, valorizando suas potencialidades e, principalmente, valorizando as características de cada um. Nela, nossas crianças com deficiência, com transtorno, com síndromes, são incluídas em todas as ações, em todas as atividades que nós desenvolvemos aqui nesse ambiente. E aí vocês podem me perguntar, como o teatro pode favorecer esse processo de inclusão? É uma grande aliada na inclusão educacional das crianças, pois lhe proporcionam espaços para o autoconhecimento, ajudando no desenvolvimento global da criança, na socialização com seus pares e demais grupos sociais que frequentam, contribuindo de forma significativa para elevar a autoestima, abertura e valorização da diversidade. Olha nossas crianças aqui sendo oportunizadas com esse processo de inclusão. Todas as nossas ações e atividades, nossas crianças estão envolvidas. Fazendo um apanhado geral sobre isso, a gente pode entender que, desde pequena, as crianças se deparam com um repertório de símbolos e significados construído pelas gerações que precederam. E participando das práticas culturais do seu grupo, reconstrói os significados do mundo físico, psicológico, social, estético e cultural. As vivências diárias com as pessoas que a cercam vão moldando seus jeitos, seus trejeitos, seus hábitos e personalidade. Nesse sentido, não só reproduz o que percebe, mas cria outros sentidos. Usar a imaginação para preencher esses vazios de leitura do mundo.
articulando significados próprios para o que observa e percebe. Interage com manifestações artísticas, estéticas, comunicativas do ambiente. E nessa interação, entra em contato com o contexto social e cultural que permeia a estruturação da estética. O desenvolvimento dessa expressão infantil acontece junto com o seu desenvolvimento afetivo, perceptivo e intelectual e resulta do exercício do conhecimento de mundo. O professor pode e deve, através do trabalho com o aprimoramento das potencialidades perceptivas, enriquecer as experiências das crianças de conhecimento artístico, estético, cultural, motor, social e outros. E isso se dá quando elas são orientadas a observar, a ver, a tocar, perceber as coisas, a natureza e os objetos à sua volta. Com relação à influência do teatro no desenvolvimento da criança, destaca-se que através do teatro a criança consegue liberar suas inibições, sua criatividade, imaginação e autoconfiança com o propósito de favorecer aprendizagens expressivas. E de acordo com Havergal, 1997, ele fala da importância do teatro no uso do ensino. O ensino do teatro é fundamental, pois através dos jogos de imitação e criação, a criança é estimulada a descobrir gradualmente a si próprio, o outro e ao mundo que rodeia. E ao longo do caminho das descobertas, vai se desenvolvendo concomitantemente a aprendizagem da arte e das demais disciplinas. Nós, profissionais da educação, principalmente da educação infantil, reconhecemos a importância do lúdico para o desenvolvimento infantil das nossas crianças e através dele devemos potencializar as aprendizagens, motivando-os e colocando-os em diversas situações de conhecimento. O professor precisa valorizar as conquistas dos educandos e principalmente as suas vivências, organizando e reorganizando as metodologias e práticas para que a educação ela seja plural, ela seja igualitária, para que as crianças sejam protagonistas da ação educativa. O professor precisa ser criativo, ser dinâmico, observador, motivador, buscar sempre aperfeiçoamentos contínuos, facilidade de comunicação e sempre transmitir entusiasmo e alegria para envolver as crianças nas atividades, dando oportunidades para que eles possam se expressar de forma espontânea, proporcionar atividades artísticas, criando símbolos que expressem seus sentimentos e pensamentos. Portanto, para que isso aconteça, é necessário estudar, planejar, adequar, fazer e refazer, refletir, se está adequado para então ir orientando e avaliando essas atividades. Ou seja, o professor deve ser um observador atento e sensível, buscando sempre novas técnicas e recursos para explorar as atividades livres e direcionadas, as brincadeiras, o teatro, as apresentações, as músicas e os outros, tanto na sala de aula como nos diversos espaços que compõem a nossa instituição. Leuvelberg afirma que é necessário que o professor seja um estudante fascinado por arte. E aí eu complemento, não só por arte, mas por todos os campos que envolvem a educação. Pois só assim terá entusiasmo para ensinar e transmitir a seus alunos a vontade de aprender. Nesse sentido, um professor mobilizado para a aprendizagem contínua em sua vida pessoal e profissional saberá ensinar essa postura a seus alunos. Essa busca fascinante pelo aprender nos leva a um alto estágio de criatividade e nos faz pôr em prática, não só na escola, como todos os ambientes, novas experiências, desenvolvendo processos de aprendizagem que contribuem na formação da consciência crítica do sujeito. A
criança da educação infantil, especificamente das creches, precisam ser estimuladas a explorar os sentidos, a percepção, a imaginação e a autonomia. Para isso, suas experiências devem ser muito enriquecedoras e o teatro é um instrumento pedagógico essencial para essa etapa educacional. Segundo o referencial curricular da educação infantil, RECENEI, a integração entre os aspectos sensível, afetivo, intuitivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter significativo às artes visuais, tal como a música. As artes visuais são linguagens e, portanto, uma das formas importantes de expressão e comunicação humana, o que por si só justifica sua presença no contexto da educação, de um modo geral, e na educação infantil particularmente. As crianças possuem o dom de fantasiar, de percorrer o imaginário infantil de forma admirável, transformar um simples rolo de papel em diversas configurações artísticas e criativas. A educação deve privilegiar a liberdade de expressão e criação das crianças, e o lúdico tem esse papel essencial de produção de aprendizagens significativas, reais, imaginárias e não somente prontas. A criança é uma obra perfeita de Deus e, por isso, a sua lapidação precisa seguir seu tempo, sua faixa etária e seu ritmo. Precisa ser motivada a superar os seus limites e buscar novos desafios para estar em constante evolução. A criança precisa sempre ser valorizada como sujeito social histórico, estabelecer no seu presente a identidade de portadora e produtora de cultura. Nesse sentido, a infância passa a ser considerada como tempo de preparação para quê? Para a criança sonhar, para a criança brincar, sorrir, jogar, desenhar, colorir, fazer desse período de sua vida um momento em que ela é a protagonista do seu desenvolvimento como sujeito da sua história. De acordo com os PCNs de arte, o teatro, no processo de formação da criança, cumpre não só a função integradora, mas dá oportunidades para que ela se aproprie crítica e construtivamente dos conteúdos sociais e culturais de sua comunidade, mediante trocas com os seus grupos. No dinamismo da experimentação, da influência criativa propiciada pela liberdade e segurança, a criança pode transitar livremente por todas as emergências internas, integrando imaginação, percepção, emoção, intuição, memória e raciocínio. Voltando especificamente ao tema proposto, vamos falar sobre as etapas que compõem uma peça teatral. Primeiro é a formação do grupo. Convide os interessados a participar. Quando as pessoas se apresentarem, integre os participantes e ofereça possibilidades para que desenvolvam sua capacidade de observação por meio dos jogos dramáticos. Segundo, a escolha do texto. A escolha, a criação do texto deve levar em conta o público a quem o espetáculo prioritariamente se destina e os valores estéticos, educacionais e sociais que o grupo quer debater. Terceiro é o ensaio. A formação ou a preparação do grupo é a primeira parte do processo de ensaio. Cada participante aprende a conhecer a si mesmo e a seus companheiros, à medida que todos têm dificuldades e necessidades semelhantes. A segunda etapa, de duração variada, acontece a partir da escolha de determinado texto, que se pretende apresentar ao público, e da personagem mais adequada a cada um. Agora, o foco é apoiar cada participante,
para que ele consiga construir bem a personagem que lhe cabe na peça. Quarto, são as orientações da atividade. Leitura e análise do texto, observando com cuidado os conflitos entre os personagens e suas características físicas e psicológicas. Memorização do texto, lembrando que é importante que o participante tenha consciência dos significados das falas e do texto como um todo. Ensaio de marcação, evidenciando como as personagens praticam as ações no espaço de representação, relacionando-se uma com as outras e com os objetos da cena. Ensaios 1 a 1. Você observará um participante de cada vez, fazendo os comentários necessários para que o trabalho dele possa ser o melhor possível. Desse modo, se de determinada cena participarem, por exemplo, 10 atores, você irá assistir a mesma cena 10 vezes, priorizando em cada uma delas um dos participantes. Ensaio de afinação ou ensaio corrido. É o processo em que todos os acertos se fazem. Interpretações, adereços de cena, inclusão de trilha musical, maquiagem, luz. Trata-se do processo final para que o espetáculo tenha ritmo. Agora, vamos para a criação do figurino e dos cenários. Enquanto acontece a segunda etapa dos ensaios, é preciso ir criando os figurinos, ou seja, as roupas que podem ser emprestadas, ser adaptadas ou confeccionadas. Os adereços, chapéu, enfeites, objetos que serão usados e também o cenário. O cenário e os adereços podem ser criados com a ajuda de pessoas que gostem de artes visuais ou de artesanato. O cenário deve ser seguro e nunca colocar em perigo o ator. Tem que ter funcionalidade e não atrapalhar a movimentação dos atores. Deve-se evitar ao máximo interromper o espetáculo para a troca de cenários. A apresentação do espetáculo é o momento de festa em que o conjunto de criadores se confronta com o público. Hora de celebração, de tensão, de ansiedade e de muito prazer. O que a gente não pode deixar de dizer é que essas etapas de uma apresentação teatral, elas podem se dar tanto na forma presencial, como as nossas crianças sendo as protagonistas e o professor acompanhando esse processo, bem como de forma não presencial, através das gravações midiáticas. Outra coisa importantíssima que a gente não pode deixar de falar é sobre que nós, professores, devemos entender que todo e qualquer trabalho, para ter êxito, necessita de investimento, de dedicação, de olhar crítico, de estudo, de planejamento, de organização, de pesquisa. Usar a tecnologia a nosso favor, estar disponível, ser dinâmico, ter entusiasmo, não ter vergonha, se divertir como criança, amar a profissão, as crianças, o seu ambiente de trabalho, as pessoas, ser grato e sempre ser alegre. Bom, e para que toda essa palestra tivesse êxito, foi preciso um estudo aprimorado e um embasamento teórico, como vocês podem acompanhar aqui. Fui buscar, fui pesquisar, para me poder trazer, para me poder contribuir com vocês um pouco do que envolve a educação. E o quanto o teatro é importantíssimo para nossas crianças e para o nosso trabalho. E o quanto a nossa instituição, ela valoriza sempre esses momentos, esse momento de socialização, esse momento de troca de conhecimentos, esse momento de inclusão, esse momento de socialização, de construção de conhecimentos. Nossa escola desenvolve projetos, desenvolve ações,
desenvolve recreações, atividades, todas de acordo com a nossa BNCC, dos nossos parâmetros e de tudo que envolve uma educação de qualidade. Buscamos sempre o melhor da educação para nossas crianças e isso nos engrandece e nos motiva a buscarmos sempre o melhor para nós e para nossas crianças. Finalizo a minha apresentação com uma imagem que nos faz refletir a importância de sermos um educador de qualidade, a importância de sempre buscarmos motivação e alegria para desenvolvermos um trabalho com excelência. Nessa imagem, você observa que tem uma senhorinha, uma idosa, e a frase diz assim: a vida passa tão depressa que às vezes a alma não tem tempo de envelhecer. E assim somos nós, professores, e devemos ser assim sempre. Nós vamos envelhecer o nosso corpo, mas a nossa alma precisa ser sempre de uma criança. Precisa ser sempre motivada. Precisamos ter sempre alegria no nosso coração e no nosso espírito. Obrigada a todos. Agradeço de coração a oportunidade. Quero nesse momento também agradecer uma pessoa importantíssima para que todo esse trabalho tivesse êxito, que é a professora Marcela, que não mediu esforços para contribuir de forma significativa com essa palestra. Muito obrigada à nossa creche, à nossa diretora, à nossa ex-coordenadora, que oportuniza sempre possibilidades de troca de saberes, de conhecimento e de engrandecimento pessoal e profissional. Obrigada a todas vocês, professoras, que tiraram um pouquinho do tempo de vocês para estarem apreciando essa palestra. Espero que tenham contribuído de forma significativa também na vida de vocês. Um forte abraço e um beijo a todos.